Boa noite, boa noite, boa noite. Como é que estão todos aí? Espero que estejam todos bem. Se Deus quiser, chegando aí ao final da pandemia, né? Vamos pedir aí a Deus para que dê tudo certo, né? Já acredito que isso está acabando, que a vacina já está aí, enfim. A gente só depende desse pessoal mesmo para fazer acontecer, né? Deixar de lado a política e fazer o que precisa ser feito. É isso aí, Cris. Boa noite. Seja bem-vinda. Eu hoje vou fazer aqui uma oração diferenciada, né? Uma oração para que essa oração possa chegar a algumas pessoas que estão com uma determinada dificuldade, né? E aí a gente vai tentar pedir aqui, né, a Deus e tal, para que através dessa oração possa amenizar aí, né, os problemas de determinadas pessoas, né? Boa noite, Eleni, seja bem-vinda. Boa noite, Beth. Causa de reunião aí presente. Deixa eu pegar minha gata aqui para ela ficar quietinha. Boa noite aí, Rogério, Sônia. Seja bem-vinda, filha. Vamos aí que vamos. Boa noite, Eduardo. Fala, meu irmão. Seja bem-vindo. Tudo bom? Então, eu vou... Boa noite, Ana Paula. Seja bem-vinda aí. A gatinha já virou mesmo. Agora ela quer participar das lives, enfim. Antes de mais nada, eu queria falar aí pro pessoal, né, que... Fala, Márcio. Seja bem-vindo, meu irmão. Vamos junto aí. Beth, Márcio, casa de reunião. Boa noite, Josi. Seja bem-vinda, minha querida. Espero que esteja tudo bem aí nos States. Que você esteja bem também aí. Que Deus esteja te amparando. Rogério, meu amigo. Seja bem-vindo. Então eu queria deixar um recado aí para algumas pessoas, né? A minha live, ela é uma aula. Entende? Boa noite, Lúcia. Seja bem-vinda. Então a minha live, ela é uma aula, né? Ela não existe para agradar ninguém, não, e nem para ganhar audiência. Ela boa noite, Rose, seja bem-vinda. Boa noite, Aurora, Pai abençoe, filha. Então, como eu estava dizendo, boa noite, Aline, seja bem-vinda, meu amor. Então, assim, boa noite, Neide, seja bem-vinda, filha. Boa noite, Monique, seja bem-vinda, filha. Débora, seja bem-vinda. Boa noite, vamos pra cima deles aí. Boa noite, mãe, seja bem-vinda também. Obrigado, Aline, obrigado. Então, eu até estava querendo falar isso. Então, eu queria dizer que as minhas lives, elas são aulas, entende? As minhas lives são aulas. Só assiste as lives quem quer e quem acha que tem assim a oportunidade, né? Boa noite, Ana. Salve. Seja bem-vinda. Que tem a oportunidade de estar ouvindo a live aqui, né? E de aprender alguma coisa e de melhorar enquanto pessoa, né? Obrigado, Eduardo, você também, meu amigo. Então, de melhorar enquanto pessoa, de melhorar enquanto alma e enquanto espírito. Então, realmente, só assiste a minha live quem quer crescer, quem quer amadurecer, quem quer melhorar, quem quer isso ou aquilo. Então, se você não quer nem ouvir, né, o contexto das lives e a importância que cada uma delas tem,
Então não veja a live. Não é não? Então não veja. E aí, boa noite, Cláudia, seja bem-vinda. Então a live, ela não tem nenhum objetivo aqui a não ser passar o conhecimento e a oportunidade de cada um despertar e crescer mais e mais na sua vida, né? Diante dessas dificuldades, desses problemas todos que nós já passamos diariamente. Então, acaba que a gente fala de intolerância, fala disso. Eu queria deixar até aí registrado que eu fiz uma live sobre intolerância, mas infelizmente na hora que a gente foi encerrar a live deu um problema, a gente teve um problema no encerramento e a gente não conseguiu salvar a live. Verdade, Lúcia, exatamente isso. A gente não conseguiu salvar a live. Então, nós vamos reprisar essa live na segunda-feira agora. Então, na segunda-feira agora, nós vamos novamente falar sobre a questão espiritual, sobre intolerância. Vocês estão convidados. Será segunda-feira às 20 horas. Vai ser transmitido pelo meu Facebook também. E assim, não reparem que nesse momento eu estarei vestido como um babalorixá. Porque naquilo ali é uma live de intolerância, né? E até para falar para os outros babalorixás também. Então eu vou estar vestido ali a caráter, mas isso não significa absolutamente nada. Roupa, isso, aquilo, ou fim de conta, isso é apenas um detalhe que, né? Não, mas eu vou estar usando... porque eu estarei falando da religião de uma forma geral. Boa noite, Rafael, seja bem-vindo aí, espero que esteja bem aí também. Então, vamos iniciar aqui. Eu não sei, vocês que estão aí, na verdade, o público que me importa é vocês que estão sempre assistindo a live, porque se eu puder ajudar a vocês puderem despertar, vocês puderem se tornar pessoas melhores, ótimo, axé, eu já estarei progredindo também, fazendo a minha caridade também espiritual. Eu nem sei se eu vou continuar com as lives, né? Porque graças a Deus eu já voltei, né, com as atividades na casa, não assim os toques, mas a gente já voltou com os estudos, né? Com tudo com muita segurança. Boa noite, Leandro, seja bem-vindo aí, meu irmão. Então, não sei como é que vai ser, né? Não sei como é que vai ser e tal. Bem, que bom, Eleni, fico feliz de você pensar assim e etc. Porque, infelizmente, a gente está aqui para mostrar a verdade. Eu sempre falo, né? Sempre falo aí. Boa noite, Dara, seja bem-vinda. E eu sempre falo aí a todos... Boa noite, Rafael, meu irmão, saudade de você, quanto tempo, hein? Seja bem-vindo aí. Então, eu sempre falo aqui, e eu vou repetir, aproveitar agora, que a live não tem absolutamente nenhum tipo de nada. É apenas para passar o conhecimento, a sabedoria e, assim, para que dê a oportunidade para que as pessoas... saibam se proteger de gente que não presta, que tá cheio por aí, né? E aí eu espero que as pessoas estejam aproveitando, né, a live para crescer individualmente, crescer como ser humano, crescer como espírita, crescer como pessoa e etc. Ok? Então eu resolvi hoje fazer essa oração que eu vou fazer aqui nesse momento por conta de algumas pessoas que estão passando por determinados problemas. Então eu vou fazer essa oração destinada a todos aqueles que necessitam. Então gostaria muito que vocês prestassem atenção nessa oração para que a gente pudesse começar a live de fato, tá? Eu não sei, Cláudia, se eu realmente vou continuar. Obrigado, Cláudia, fico feliz por você estar falando isso, né? Obrigado, Lúcia. Eu vou ver, vamos ver. Eu agradeço muito a vocês, tá? Vamos lá então, né? A nossa oração. Pai, preciso hoje de tua especial proteção.
Nada em minha vida desenrola-se da forma como prevista ou desejada. Qual de mãos frias e invisíveis destroçassem todos os esforços que eu empreendo, transformando sonhos em poeira, esperanças em decepção, empresas em prejuízo. À minha volta, Senhor, perturbações sem contar, inúmeras perturbações turvam os locais por onde transito, seja no lar ou na rua, produzindo um número de situações que me entristecem e me constrangem. Qual se dantesco, como se me quisesse aos passos em todos os lugares, sugestionando o ambiente em torno contra a minha pessoa. Tenho sofrido, Pai, maus tratos repentinos, desrespeitos, afrontas, descortesias de pessoas estranhas e conhecidas. Mesmo eu me esforçando em ser gentil, em ser bondoso, em ser educado, qual se trouxesse repelentes feridas por sobre o meu corpo, a incomodar aqueles com que necessito me contatar. Por mais que eu trabalhe e poupe, o dinheiro é sempre escasso. Por mais que eu persiga melhoras, colho invariavelmente os piores resultados. Lembro-me muitas vezes a duvidar da minha capacidade profissional e pessoal. Meus dias transcorrem sem colorido e sem uma euforia para que eu já acredite em uma solução a curto prazo para que os meus problemas, que não param de crescer. As dívidas se acumulam enquanto vejam objetos indispensáveis ao meu uso. Conforto e proteção, como roupas, móveis e outros utensílios caseiros, envelhecendo e estragando-se pouco a pouco, sem que eu consiga os meios necessários à sua renovação. Mas o pior, meu Pai, são os pesadelos que me acompanham às noites mal dormidas, e onde seres perversos me perseguem, acusando-me de coisas que não fiz, me odeiam, me humilham, me ferem. Durante o dia, a inquietação que me persegue, impassível, diz-me de sua presença ao meu lado, afligindo-me o coração e turvando minhas esperanças, pois não sei até onde agirão, no propósito de arruinar a minha existência. Sei bem, Senhor, que, se tal fato me ocorre, é porque é de seu consentimento e visa sempre a correção do lado que está errado em mim. Ou quito, talvez assim, grandes dúvidas do passado. No entanto, Pai, Deus Todo-Poderoso, peço humildemente, se possível, que diminua o sofrimento que me atinge e atinge os nossos irmãos nesse momento, indicando a todos o que deve ser feito para que o nosso coração endividado liberte-se do jugo opressor e transforme estes momentos sombrios em atividades benéficas, não só a mim, mas também ao meu semelhante. Não sou um ser nocivo e posso viver em liberdade, amando e respeitando o meio em que vivo. Por isso, acredito que também posso reformar-me para os outros meios que não este, sempre deprimente e dolorosos. Porém, se apenas testai-me a fé, a confiança em teus desígnios, ajude-me a fortalecer e amadurecer o espírito, para que se indiferença ou o descrédito em teu amor não mais me afaste de ti. Abençoe-me, Pai, proteja-me de todo mal, perdoa os meus erros e os meus desacertos, minhas fugas e minhas indisciplinas, e me guarda de infringir tua lei através de teus nascidos da revolta da tua inconformação. Perdoa os meus algozes também, levando até ele a minha prece e os meus melhores pensamentos de paz.
que meu perdão sincero possa tocar de alguma forma seus corações, levando a todos a repensar a sua posição de hostilidade para comigo e melhorando-se desta forma igualmente. Ampara a todos nós, Senhor, e derrame sobre os nossos erros a tua luz, o teu amor, para que nesses momentos, quais o que vivemos, torne-se cada vez mais raros sobre a terra. Colocando um ponto final em tais movimentos infelizes e que certamente não aconteçam de forma natural, mas devido às nossas imperfeições morais e à nossa dureza de coração. Que assim seja e assim se faça. Amém. Então eu resolvi fazer essa oração hoje. É uma oração e ao mesmo tempo é uma explicação, né? Porque muitas pessoas estão passando por isso nesse momento e é algo que a gente está recorrendo a Deus. Aquilo que eu venho explicando em todas as lives, né? Tudo que nós passamos, tudo e exatamente tudo que nós passamos é culpa de nós mesmos. Seja das nossas atitudes, dos nossos atos aqui nessa terra agora encarnado, ou seja de coisas no passado, relacionamentos passados, coisas que fizemos na nossa vida passada. Então, não tem jeito. A gente tem que aceitar, a gente tem que abraçar a causa, a gente tem que agradecer e a gente tem que melhorar. E a melhora é a melhora íntima, é a reforma íntima através da conduta moral, da conduta ética, entende? Só assim a gente vai começar a se libertar das correntes do passado e das correntes do presente que não deixam a nossa vida caminhar e ser feliz. Lógico que a gente precisa de um local espiritual com líderes espirituais decentes que façam a parte dele de uma forma honesta e decente para dar o caminho às pessoas, para ajudar as pessoas como eu tenho feito aqui na live. Entende? Então, esse é o grande fato. Como eu fiz a oração, deixa eu só ver aqui se alguém falou alguma coisa, né? Pra gente dar continuidade aí na live. Mas, Marinete, boa noite, seja bem-vinda. Eliette, seja bem-vinda. Abençoe, Roberto, seja bem-vindo aí. Meu irmão Ulisses, seja bem-vindo, meu irmão. Grande abraço, seja bem-vindo aí. Enfim, vamos dar continuidade aqui, depois eu vejo isso. Então, o que eu estou explicando é o seguinte, não adianta, eu vou falar sei lá, eu não posso nem falar que eu vou falar pela última vez, porque eu falo tanto isso que é para entrar por osmose, né? Não adianta, existem trabalhos que se faz, sim, para ajudar em questões kármicas, mas só os trabalhos não funcionam. Isso que tem que colocar na cabeça. Se a pessoa é do candomblé e ela vai fazer um ebó para afastar um egum, mas a conduta dela não é decente, ela vai gastar dinheiro com ebó, vai gastar dinheiro com bori e não vai adiantar, porque a conduta moral, a conduta ética, que significa moral, ações, ética, palavras, entende? Então, isso corrompe você, faz com que você seja visto por esses obsessores. Então, quem atrai os obsessores é você. Entende? Claro que existem pessoas malignas que fazem trabalhos contra outras pessoas, que fazem essas pessoas infelizmente, estão muito distantes da luz. Mas seja bom, seja honesto, não fale mal de ninguém, sabe? Procure viver sua vida, procure se cuidar, procure você ajude as pessoas, seja caridoso, faça alguma coisa, ajude o ser humano. Se você está vendo um cara lá e ele tá ali no sinal, ou você está vendo a pessoa no chão, vai lá e doa alguma coisa, mas doa de coração, não importa o que ele vai fazer com aquilo, não importa. E se realmente for uma pessoa que precisa alimentar filhos e etc e tal, então a gente precisa pensar por esse lado, pensar por esse ponto.
Então, às vezes, as pessoas falam, ah, eu não vou assistir a live do Pai Humberto, ah, me poupe, então não assiste. Ué, a live é para quem quer, é para melhora do ser humano, é para melhora individual de cada um, entende? Se você acha que você já é muito bom, que você não precisa de nada, ué, graças a Deus por isso, segue o rumo, segue em frente, entende? Então, pô, ninguém é obrigado a fazer nada no mundo. As pessoas não são obrigadas a fazer nada, elas fazem de acordo com as suas vontades. Entende? Seja bem-vindo, Jorge. Elas fazem de acordo com as suas vontades. Entende? Ou se você... Agora, tudo na vida é a lei de causa e efeito. Então, pô, se você está fazendo alguma coisa boa, você vai colher, em algum momento você vai colher. E às vezes você fala, poxa, eu faço tanto bem a pessoas e nada da minha vida vai para frente. Gente, me poupe. Às vezes você está sendo liberto aí de uma doença. Às vezes você está sendo... de um acidente, às vezes isso, às vezes aquilo. Olha aí, nós estamos passando por uma pandemia, olha quantas milhares de pessoas morreram e vocês estão aí. Entende? Porque todo mundo que me assiste está aí. Graças a Deus. Entende? Então, cara, a gente precisa parar de reclamar tanto. Entende? Para de reclamar, porque a reclamação, ela é sinônimo de ingratidão. E Deus vê isso com olhos muito ruins. Sabe? A gente tem que parar de reclamar, sabe? A gente precisa parar de colocar empecilhos nas nossas conquistas, nas nossas vidas. Entende? É difícil. Eu estou trabalhando, então eu trabalho muito, aí reclamo porque trabalho muito. Aí perdi o emprego, aí eu vou reclamar porque eu perdi o emprego. Eu não sei. Eu tô namorando, graças a Deus. Mas aí reclama da pessoa o tempo inteiro. Não procura melhorar junto com a pessoa. Aí agora se separa. Aí reclama porque tá sozinho, porque a espiritualidade não olha para aquela pessoa. Oh, meu Deus. Entende? É complicado. Eu tenho que ir para casa de santo, lembra? Eu tenho que ir para casa de axé para aprender. Eu tenho que ir para casa para aprender, para ter aula, para se desenvolver, né? Porque o desenvolvimento ele é teórico e prático. Não, eu estou falando por mim, não estou falando para os outros. Eu não quero nem saber da casa dos outros. O problema é dos outros. Eu estou aqui falando até para os líderes que me escutarem, se eles decidirem fazer isso, parabéns, é axé, graças a Deus. Se não, o problema é deles, eles que sigam em frente aí, e cada um que viva a vida e que mexa a panela, como sabe, né? Seja para a esquerda ou para a direita, entende? Eu não estou aqui tentando manipular ou falar o que a pessoa tem que fazer. Eu estou aqui apenas sugerindo o melhor para aquela pessoa. Agora, cada um sabe de si, né? Então, a gente precisa então eu vou para casa de axé, né? Claro que eu estou falando de casas que não são casas que tem assim, tipo eu acho um absurdo as pessoas terem que ficar de madrugada em casa de santo a todo momento. Isso aí para mim é um absurdo, né? Eu não compactuo com isso. Acho que cada um que sabe de si. Então, mas você tem que ir na casa. Então, se você está numa casa que trabalha dessa forma, tem que ir para lá, fica de madrugada, reclama. Aí se você está numa casa que não tem essa rotina de terminar as funções tardes, né? Por prevenção, por preocupação com os médios, mas aí reclama. Aí se você tá em casa sem fazer nada por causa da pandemia, você reclama. Mas aí quando a casa de axé abre e você tem a oportunidade de ir para estudar, para você melhorar, né, para você se desenvolver, aí você reclama. Ou seja, você reclama de tudo. Então, você não pode ir porque alguma coisa. Então, o problema do ser humano é o seguinte: a gente precisa tomar cuidado, porque eu escutei uma porção de gente reclamando aí por esse período. Pô, a gente precisa
Boa noite, Maria Helena, seja bem-vinda. A gente precisa botar a mão na consciência. A gente precisa botar a mão na consciência e agradecer as oportunidades. A gente precisa ser grato, porque, não sei, o ser humano tá faltando gratidão no ser humano. Entende? Então a gente precisa buscar a gratidão, porque com a gratidão a nossa vida se torna melhor, mais amena e mais compreensível. Ok? Eu separei aqui um pedacinho do Evangelho para ler para vocês rapidinho, né? Para a gente não extrapolar o nosso horário. Boa noite, Maria Luísa, seja bem-vinda. Então eu separei aqui um pedacinho do Evangelho para ler, mas eu tinha que falar essa introdução que eu falei, eu não podia deixar de falar isso, né? E vamos iniciar aqui então esse trecho para a gente dar continuidade, ok? Bom, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 10, há uma mensagem, né, que diz assim, boa noite, Andréia, seja bem-vinda. Boa noite, Léo, seja bem-vinda aí. Então, há uma mensagem que diz assim, o homem no mundo, ok? Ditada por um espírito protetor, porque eles se manifestam dessa forma, né? Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, a vossos corações, aos nossos corações, não deixeis nele demorar algum pensamento mundano e fútil. Elevai vosso espírito até aqueles a quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as disposições necessárias, possam lançar profundamente a semente que deve germinar em nossos corações, e nele dar frutos de caridade e de justiça. E acrescenta mais ainda que não precisamos viver uma vida de misticismo, que nos mantenha fora das leis da sociedade em que estamos a viver nesse momento. Vivei com os homens de vossa época, como devem viver os homens, afirma. Sacrificai as necessidades, mesmo aquelas frivolidades do dia a dia, ou seja, aquelas que você acostuma a fazer dia a dia, tá? Mas sacrifique-as com um sentimento de pureza para que você possa santificar e encerrar a entidade, né? Ao nosso ver, este tópico do Evangelho, porque o Evangelho ele é um livro um pouco complicado, né? Eu estou dando aula sobre ele na minha casa, eu traduzo ele para as pessoas. Então, ao nosso ver, este tópico do Evangelho deixa muito claro que a conduta de um espírita não precisa ser imposta, mas sim de conformidade com o seu próprio bom senso. Enfocaremos então a conduta do médium, né, dentro da própria espiritualidade em 5 aspectos. Tá? Bom, o primeiro aspecto aqui é no templo espiritual. Né? Boa noite, Cristiane. Pai abençoe, seja bem-vinda aí. Vamos lá, no templo espiritual. Todo médium não deve perder de vista a recomendação do Espírito da Verdade. Amai-vos e instruí-vos. Ou seja, você precisa amar uns aos outros e a você mesmo. E você precisa se instruir. Entende? O que é se instruir? É estudar. É você aprender. Por quê? Porque a verdade os libertará. Simples. Entende? Nos dias atuais, vemos muitos acontecimentos negativos sobressaindo no meio espírita. Quando eu falo espírita, eu falo em todas as casas espirituais. Ok? Está faltando, no caso, a compreensão. Exatamente. Falta a compreensão das pessoas.
Porque as pessoas não querem compreender nada. Elas não querem compreender se o irmão delas está passando por uma dificuldade. Elas não querem compreender se o outro irmão teve um problema e está um pouco nervoso, um pouco triste, um pouco qualquer coisa. Elas não querem compreender se o zelador da casa está com algum problema naquele dia. Então, quer dizer, né? Somente todo mundo tem que compreender a ela, mas ela não pode compreender os outros. Então, vamos colocar a mão na consciência, entende? Porque isso é necessário, ok? Então, a caridade deve começar entre nós mesmos, né? A gente vai praticar a caridade para alguém se a gente não pratica nem entre nós. Aí fica até uns segundos de silêncio para refletir, né? Como é que vai praticar a caridade para os outros se você não pratica na sua família, nos seus amigos, não pratica, não pratica nada, entende? Vamos começar a refletir sobre isso, tá? Bom, auxiliando, claro, uns aos outros, somos espíritas e não espíritos elevados. Os erros, as fraquezas, são marcas que ainda carregamos conosco. Lógico, todos nós erramos, todos nós somos fracos, por isso nosso mestre e irmão Jesus falou: jogue a primeira pedra aqueles que não tiverem pecados. E naquela época, né, como a gente até falou numa live aí, e eu vou repetir essa live segunda-feira, estão todos convidados aí, que a gente vai falar sobre intolerância religiosa, segunda-feira às 8 horas, né? Quem jogava as pedras, né, naquela época eram os líderes religiosos, eram os líderes, entende? Então, tá cheio de líder podre por aí, cheio de líder estragado. Então, assim, cheio de falsos profetas, cheio de um monte de coisa. Então, quando Jesus falou que atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado, significa que todos nós temos pecados. Por mais que eu, vamos supor, tenha uma conduta moral, tenha uma conduta ética ímpar, que eu tente fazer tudo certo, que eu tente ser maravilhoso, que eu tente isso, mas eu sou ser humano, eu tenho pensamentos, eu tenho sentimentos, então eu posso pensar alguma coisa ruim naquele momento, eu posso sentir alguma coisa ruim, uma mágoa, um isso, aquilo, então, entende? Então, as pessoas, elas são engraçadas, elas gostam muito de falar do outro, mas elas mesmas não olham para elas. Então, a reforma íntima começa por você, é por você que começa a reforma íntima. Melhore-se para você dar a oportunidade e ter a oportunidade de melhorar os outros que estão à sua volta, de ajudar aqueles que estão à sua volta. Bom, nosso estágio evolutivo é extremamente pequeno, por isso que eu costumo falar aqui que eu sou apenas um grão de areia, e se chegar a isso, né? Bom, aí está o canal do YouTube aí, né, que a Cristiane está colocando. O canal do YouTube é para vocês entrarem e se perderem as lives, para vocês assistirem, quem quiser assistir, né, para ir lá no canal, se inscrever. O canal, ele tá ali só para guardar as lives e apenas isso. Não tem interesse nenhum de nada, entende? Então a pessoa se inscreve lá para ela ser notificada que houve mais um vídeo, etc e tal. Se quiser, se não quiser, não há problema, tá? Então vamos continuar aqui. Os erros, as fraquezas, blá blá blá. Isso significa que temos que nos esforçar para oferecer ao mundo espiritual o melhor material íntimo que a gente conseguir. Ou seja, foi aquilo que eu falei, a reforma e a melhora íntima. Não obstante, devemos compreender que cada um dá aquilo que tem e que pode dar. É o que eu sempre falo para todo mundo, né? Porque fulano de tal, não se preocupe, porque aquela pessoa ela está dando aquilo porque ela só tem aquilo para te dar. Entende? Ela só tem aquilo para te dar.
se ela não pode te dar mais nada, é porque, infelizmente, ela é uma pessoa pobre de espírito, ela é uma pessoa que ainda não alcançou, que ainda não evoluiu, que ainda não cresceu, que ainda não tirou o véu da sua cara, do seu rosto, seja lá o que for. E aí a vida dela continua enrolada. Porque a vida só desenrola quando a gente entende, quando a gente aceita e quando a gente realiza. Não adianta entender, aceitar e não fizer a sua parte. Tem que entender, aceitar e fazer a sua parte dentro da espiritualidade. Aí sua vida vai andar para frente. É simples, não tem nada de coisa. Só que existem coisas que realmente têm que ser feitas, como eu sempre falo. Bom, as reuniões, mesmo informais, almoços que são promovidos, não devem ser utilizados para falarem mal do dirigente da casa, e muito menos de qualquer médium. Devem dar lugar ao trabalho e ao respeito. Podemos criticar, divergir de ideias, mas sem que com isso percamos o sentido da fraternidade. No meio da espiritualidade, até o dividir deverá ser multiplicar. Quantos reclamam estar faltando exatamente aquilo que deveriam estar fazendo? É o que eu estou falando aqui. É isso aí, meu irmão Ulisses. Nós somos seres humanos, somos passíveis de erro, mas temos que nos esforçar e fazer todo o possível para errar menos. Perfeito. Mas aí é o que eu digo, a gente só erra menos como? Só erra menos evoluindo, crescendo, assistindo aula, estudando, né? Então, tudo que eu estou falando aqui é para você melhorar dentro da sua casa de axé, da sua casa de santo, do seu templo religioso, seja lá o que for. Porque senão as coisas não conseguem caminhar para frente. O espírito de equipe deve estar sempre vivo entre todos. Só assim vamos realizar aquilo que é nosso, sem precisar de cargos ou posições. O médium deve usar sempre de simplicidade, verdade e respeito. Somente assim vai ser instrumento de disciplina. Entende? Exato, Lúcia. Muita gente safada, calhorda, né? Com certeza. Mas, fazer o quê, né? Bom, vamos continuar. No tocante ao instruir, né, a nós nos instruirmos, a situação nos parece ainda mais séria. Muitos estão no meio espírita lidando com encarnados e desencarnados. Ah, mas eu sou do candomblé. Ué, não está lidando com um desencarnado, não? Ah, eu sou da Umbanda. Ah, eu sou do cigano, eu sou do mimimi. Todo mundo está lidando com encarnado e desencarnado. Bom, outros, porém, se tornam representantes da doutrina, dirigentes de casas espíritas, e sem se preocupar em instruir-se. É o que a gente vê por aí. Um monte de gente abrindo casa sem saber de nada, sem estudar, sem nada, e aí fica aí aquele monte de erros, aquele monte de coisas complicadas acontecendo na vida das pessoas. Entende? Bom, a gente tem 20 minutos ainda. Então eu queria saber, a live tá boa para vocês? Tá extensa? Como é que tá? Tá 1 hora, continua sendo bom? Vocês me colocam aí, por favor. Bom, agora nós falamos em relação ao templo espírita, ok? Agora nós vamos falar em relação à sociedade num todo. A espiritualidade não é uma doutrina de aparência, como entende-se algumas pessoas. Quem vivia de aparência eram os fariseus, não os cristãos, ok?
dentro da nossa espiritualidade, ela é e sempre será consequência da nossa moral, ok? Foi trazida à Terra para contribuir com a transformação moral do homem. Opa! Ela foi trazida à Terra para que o homem se transforme moralmente, porque é através da transformação moral, e a ética está dentro disso também, que ele começa a evoluir como ser humano, e etc e tal. Ok? Já falou isso. Então o médium representante do bem, junto à sociedade, terá o dever de ser uma criatura educada e disciplinada em todos os departamentos da vida. Ele não pode sair por aí dando a de maluco. Se ele está ali estudando, crescendo, evoluindo, né? Ele está ali estudando, crescendo, evoluindo, para quê? O quê? Para ele evoluir. Para quê? Para ele atingir o quê? Um equilíbrio. Ele está em busca do equilíbrio da vida dele, em todos os sentidos. Ele está em busca de chegar à sabedoria. Né? Então ele não pode sair igual maluco por aí, xingando, querendo bater em todo mundo, dando a de maluco. Entende? Então, no dia a dia, ele deve ser sempre o servidor. Eu não vim, abre aspas, eu não vim para ser servido, mas sim para servir. Assim vivia o mestre, né? E assim devemos nos portar também. Ah, mas eu vou servir a pessoa e eu não serei servido? Não esqueçam da lei de causa e efeito. Não esqueçam. Porque em algum momento, quando você precisar, Deus não vai te desamparar. Entende? Bom, vamos agora falar dentro da família. Falamos dentro do tempo espiritual, dentro da sociedade e agora dentro da família, que é bem complicado. É um dever do médium, pelo conhecimento recebido. Aí eu estou falando quando o médium ele tem um conhecimento, né, recebido, quando ele é ensinado. Trabalhar na estrutura familiar, fortalecendo o próprio meio familiar, que é uma sociedade. Só que existe a sociedade e existe uma sociedade familiar. Então, é fundamental que o médium trabalhe para o equilíbrio do seio familiar. Não precisamos ter uma sensibilidade aguçada para sentir que a família tem vivido as famílias das pessoas espíritas, etc., têm vivido os mesmos problemas das famílias comuns. Problemas de relacionamento, desequilíbrios emocionais, alguns adultérios, filhos rebeldes e etc., né? E aí eu pergunto, por que isso está acontecendo? Vamos à resposta. Quase sempre é devido a ser apenas uma ou outra pessoa do grupo familiar a buscar a espiritualidade. Opa! Vou repetir. Tudo é dever dentro da família, ok? Dentro da família. É um dever do médium, pelo conhecimento adquirido, trabalhar na estrutura familiar, fortalecendo a própria sociedade familiar. Não precisamos ter uma sensibilidade aguçada para sentir que a família dessas pessoas espíritas também tem vivido os mesmos problemas das famílias comuns, nem todos, alguns. Problemas esses de relacionamento, desequilíbrios emocionais, adultérios, filhos rebeldes e etc. Ok? Então, por que a família de pessoas espíritas, as pessoas que buscam a espiritualidade, pessoas que buscam estar na sua casa espiritual aprendendo,
Estou falando de aprender conhecimento, não é aprender a lavar o chão. Aprender o que eu estou passando aí. Aprender conhecimento. Ok? Então, por que isso acontece com essas pessoas? Quase sempre é devido a ser apenas uma pessoa do grupo familiar a buscar a espiritualidade. Raramente é a família toda. Bom, se toda a família escutasse as lives, se toda a família fosse para uma casa séria para escutar os ensinamentos, você acha mesmo que dentro dessa família existiria agressões, existiria adultério, existiria isso ou aquilo? Como? Como? Né? Pode até existir, mas aquela pessoa ela vai estar se culpando ao tempo todo, porque ela aprende isso. Tá? Com isso, a convicção religiosa fica dividida, dificultando a situação das pessoas que ali se encontram. Há algum tempo, alguns centros espíritas vêm se preocupando com essa situação que vem acontecendo dentro das famílias. Tanto que já houve muitas campanhas neste sentido. E a gente sempre fala, pelo menos eu sempre falo na minha casa, que a família é o mais importante, correto? Por isso, mas então eu vou deixar de ir para a casa espiritual porque eu preciso estar com a minha família. Então, em algum momento a sua família vai ruir, porque é justamente a casa espiritual que prega que a família é o mais importante e que torna a família a base, o seio, um lugar onde todos se respeitem, né? Um lugar onde todos se amem, se tolerem e assim por diante. Por isso, a preocupação em fazer atividades que englobam áreas infantis e etc. Mas, hoje em dia, né, as pessoas não dão o determinada atenção aos seus filhos, às suas crianças. E o grande problema é que, às vezes, o obsessor ele fica ligado justamente às crianças. Então é muito pior a gente tratar de uma criança obsediada do que de um adulto obsediado. É 1000 vezes pior. E aí, é isso que acontece. É isso que acontece nas famílias. Porque as pessoas atraem os obsessores, mas os obsessores, adivinham quem eles acham mais atrativos? Seus filhos. Tenso, né? Pois é. São seus filhos que são a atração deles. Porque é através dos seus filhos que eles vão deixar você com seu emocional abalado. É através dos seus filhos que eles vão fazer você chorar. É através dos seus filhos que eles vão fazer você perder a cabeça. E tem que tomar cuidado, porque senão daqui a pouco um filho seu está querendo se suicidar. Enfim, né? São inúmeras situações, né? Boa noite, Sérgio. Seja bem-vindo. Então, são inúmeras situações na qual, quando você abre espaço para um obsessor, ele pode fazer na sua vida e na vida do seu filho. Então, busque a conduta moral não só por você, mas também pelo seu filho. Seja honesto, seja verdadeiro, não só por você, mas principalmente pelos seus filhos. Porque senão você estará convidando, né, espíritos malignos a estarem ao lado de seus filhos. Ok? E aí acontece tudo o que acontece na casa de vocês. Bom, dentro da lei da evolução, é sempre tempo de recomeçar, de reconstruir, e neste sentido devemos unir as pessoas, os casais, as famílias e etc. Tá? Procurando formar em cada casa
de pessoas que frequentam a espiritualidade, pessoas capazes, né? Ou seja, capacitar aquelas pessoas a todo esse entendimento que eu tenho falado aí, para ela saber enfrentar os problemas que surgirão. Boa noite, Magna. Seja bem-vinda. Pessoas equilibradas, com bastante conhecimento doutrinário, com experiência e com entendimento na área, até da parte psicológica, né, são fundamentais para ajudar. Porque a gente que é zelador, a gente tem que ser tudo, né, principalmente psicólogo. Então, e tudo dentro de uma paciência, de um equilíbrio, de uma calma muito grande. Porque muitas vezes, o que a outra pessoa quer é só falar. Às vezes a outra pessoa só precisa falar, e você só precisa escutar. E às vezes, em você escutar aquela pessoa, e você dar uma palavra para ela, olha, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Você não sabe o bem que você fez àquela pessoa, independente de qualquer coisa. Entende? Bom, vamos agora, deixa eu ver aqui. Ok, faltam 9 minutos. Vamos agora aqui para usos e costumes, né? A simplicidade sempre foi uma marca das pessoas que trabalham com a espiritualidade. Estou falando de quem trabalha com a espiritualidade mesmo, né? Porque tem um monte de gente aí com o ego lá em cima e cheio de vaidade, porque é muito isso, é muito aquilo outro, tem 100 anos igual o Munhá, enfim, isso aí não quer dizer absolutamente nada. Às vezes uma criança de 5 anos tem muito mais a ensinar a esses aí que acham que sabe de tudo, ok? Então, a simplicidade sempre foi uma marca das pessoas verdadeiramente espíritas, ok? Jesus sempre recomendou que, para segui-lo, né, deveriam as pessoas deixar os bens, os prazeres mundanos. Nem vou comentar sobre o pessoal da igreja evangélica. Os ensinamentos sobre o evangelho vêm reviver aqueles momentos. Devemos refletir sobre isso. Temos um grande exemplo dado pela espiritualidade no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 4, com o título Os Infortúnios Ocultos. Trata-se de uma senhora de poder aquisitivo alto, que poderia fazer uso do supérfluo e, apesar disso, vestia-se com muita simplicidade, para que o luxo não viesse insultar as pessoas mais pobres que estariam olhando ela. Esse recado deve encontrar ressonância maior àqueles que expõem o Evangelho e atendem ao público. Se o Evangelho busca levar ao homem a simplicidade e o desprendimento das coisas materiais, este recado não soa bem-vindo de uma fonte em meios que não este, sempre deprimente e dolorosos. Bom, esse aí, né, é o recado que eu achei importante falar hoje aqui para as pessoas. E aí, se vocês observarem, deixa eu ver aqui, faltam 5 minutos, então eu vou parar, fazer as considerações finais. Se vocês observarem, a todo tempo nós estamos aqui desmistificando e desmascarando um monte de gente 7-1, né? que usa a espiritualidade
de várias formas diferentes, né? Ensinamos várias coisas, falamos de obsessão, falamos de desobsessão, falamos de fraternidade branca, de kardecismo, falamos de candomblé, enfim, eu iria fazer uma live sobre candomblé, eu estou pensando ainda, sabe, se eu faço ou não, eu nem sei se eu vou continuar com a live, a verdade é essa, porque graças a Deus, como eu falei, a gente já abriu, né, a casa, e a gente está fazendo as aulas lá agora, então não sei. Bem lembrado aí, né, meu irmão Márcio, lembrando que domingo, dia 26, dia de Nossa Senhora Santana, que é conhecida como Nanã, dentro do candomblé, e que é a protetora dos professores, né? É a santa protetora dos professores, né? Que mais uma vez eu tenho que estar sempre agradecendo aqui aos professores que estão aí sempre dentro da nossa causa, fazendo as doações para a gente continuar ajudando aqueles que necessitam da nossa ajuda. Então, só tenho a agradecer mesmo a vocês e a todos que ajudam de alguma forma, porque nós estamos aqui para isso, para nós podermos nos ajudar, né? Então, se você pode fazer uma caridade, faça. Se você não pode, não faça. Se você tem a possibilidade de ajudar alguém, ajude. Se você não tem, não ajude. Mas tente fazer, sabe, a sua parte, tente fazer algo diferente. Tente buscar ajudar os outros. Seja mais grato pelas coisas da vida. Seja mais grato pela sua vida. Agradeça mais a Deus a oportunidade, sabe, de você estar aqui ainda. E se você está aqui, mesmo diante das dificuldades, você está tendo a oportunidade de, enfim, de evoluir, de crescer, né? Então, Lúcia, eu vou ver, eu não sei também, eu ia falar também sobre cigano, sobre o povo cigano, porque a Umbanda, que é o que a gente veio falando aqui, até hoje, né, eu fiz 13 lives aqui falando sobre isso, então a gente chegou ao fim da Umbanda, né, hoje. E eu usei o kardecismo dentro da Umbanda, que na verdade, na minha casa, a nossa Bíblia lá é o Evangelho segundo o Espiritismo para tudo, né? Tia Maria Helena, domingo é dia das avós, é por isso, né? Nossa Senhora Santana. Obrigado, Magna, é verdade, mas a gente vai ver, é porque é difícil, é porque, assim, são muitas coisas, né? E eu acabo que faz uma aula aqui, porque aqui, quinta-feira, eu estou dando... A gata derrubou o celular. Porque aqui eu estou dando... eu estou ensinando uma live. Peraí. Aqui... Peraí, gente, que a gata tá que tá. Olha ela aí. Olha lá, pessoal. Porque aqui eu tô dando... Eu estou fazendo um ensinamento, né? Mas aí lá na casa eu já estou em outro, eu estou indo para outro nível e tal. Então, quer dizer, é difícil, né? Porque é muita coisa para eu fazer, porque a casa é ecumênica, né? Então, são muitos assuntos para eu poder estudar. Então, eu estudo sobre o kardecismo, cigano, candomblé, umbanda. Então, a gente chega uma hora que tu fica maluco, né? Mas eu vou ver como é que vai ficar, né? Eu de repente vou colocar aí, não sei, eu vou ver ainda. E
sobre o kardecismo, não dá para eu dar aula aqui sobre o kardecismo, é muito complicado isso, só dá para fazer isso lá em casa mesmo, né? Só lá em casa que dá. E o candomblé, como você falou aí, Lúcia, é muito complicado porque, por exemplo, existe muito misticismo, sabe? Existem itãs significam histórias, né? E existem itãs, que são histórias, que na verdade nem existem, entende? Nem existe, nem existir isso existe. Então, é complicado, né? E aí as pessoas, elas acreditam numa verdade que elas escutaram, né? Então é difícil, é bem complicado isso aí, né? Foi como eu estava falando, por exemplo, que assim, como que a pessoa, porque assim, existe uma diferença de entidade para divindade, sabe? Exu, cigano, preto velho, boiadeiro, caboclo e etc. são entidades. Orixás são divindades. Então, muitas vezes, o orixá, ele não abre os olhos, ele não fala, né, que é dentro daquele padrão, porque ele acha que ele vem aqui para cumprir uma coisa que ele precisa fazer, mas sei lá. Ô meu irmão Ulisses, vamos elaborar algo impactante. Eu vou te chamar então, nós vamos fazer a live junto. Tu vai botar a tua cara junto comigo, tá bom? Vamos botar aí junto, aí vai ser eu, você e o nosso irmão Ogan Carlo também, que é um cara que também sabe muito. E aí a gente vai e faz junto, porque, né? Aí eu quero ver o pessoal aí ficar de mimimi, entendeu? Então, quer dizer, é muito complicado, né? É bem difícil, então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque, que nem as pessoas falam aí, então, se o orixá, ele é divindade, e ele não abre os olhos nem fala, porque às vezes nós não somos dignos dele olhar e falar conosco, pô, como é que o orixá vai incorporar numa pessoa que não tem conduta moral, não tem ética, que enche a cara, que trai o fulano, trai Beltrano, fala mal do irmão de santo dentro da casa de santo, fala mal do pai de santo dentro da casa de santo? Aí eu pergunto para vocês, vocês acham mesmo que o que está indo ali é o orixá? Não tem condição. Vocês acham mesmo que é o orixá que está incorporando aquela pessoa? Me poupe, me poupe, pelas barbas do profeta, nunca será um orixá. Pode ser qualquer coisa aí da vida, mas um orixá não é. Ah, mas incorporou naquela irmã, que a irmã tá afim, que a Yansan pegou ela e deu show, que o Ogum pegou o rapaz e dançou, que foi uma maravilha. Por acaso orixá é bailarino? Orixá é bailarino? É isso? Não sei. Orixá, então, as pessoas acham que ele só é bom se ele sabe dançar muito. Porque se ele não dança, é porque o orixá não está ali, ou é porque ele não é bom. Mas se ele dança muito, é porque o orixá é muito bom. Ah, me poupe, pasmem, porque às vezes é o médico que dança muito, e não o orixá. Então é muita luta, entende? Então assim, é complicado. Se eu começar a falar disso aí, vai ser complicado, né? É isso aí, Beth. Entendeu? Então assim, fica difícil da gente, ela tá aqui como? Participando da live. Então fica difícil da gente falar alguma coisa, né? Mas enfim,
é bem complicado. Então as pessoas, elas inventam muita coisa, né? Hoje em dia se inventou tanta coisa que a gente fica até perdido, né? Então, sim, é como eu falei da outra vez aí, né? O pessoal falou assim, vai falar do candomblé, Então, se o orixá ele quer ser feito, por exemplo, o orixá tem que ser feito. Tem. Ele que bole. Ele vai ter que bolar. Entende? Eu não aceito que o orixá venha falar para mim, no jogo de búzio, que ele tenha que ser feito se ele não bolar. Eu não aceito. Eu, Humberto, não aceito isso. Então, se ele pede obrigação no meu jogo de búzio, eu vou dar um bori naquela pessoa, eu vou ver se está faltando assentar alguma coisa, eu vou ver se tem que fazer algum tipo de trabalho, ou algum tipo de ebó, ou seja lá o que for. Mas eu não vou falar para a pessoa que ela tem que fazer o santo. Eu posso até falar, olha, o seu orixá tá aqui fazendo uma cobrança, etc e tal, e eu vou deixar que o orixá mostre para ela e para mim. E o orixá, para ele mostrar para ela e para mim, ele tem que bolar, é obrigação dele. É obrigação do orixá fazer a pessoa bolar. Aí sim, aí o orixá falou para você, meu pai, eu quero ser feito. E se isso aconteceu, é porque aquela pessoa, ela tem uma missão dentro da espiritualidade, ela tem um cargo, ela tem algum tipo de missão. Entende? Porque o orixá, ele não vai ficar pedindo para que ninguém inicie a troco de nada. Até porque quando você... Aí as pessoas, aí os zeladores falam assim, eu vou parar, né? Aí, já passamos 7 minutos, porque a pessoa fala assim, o orixá nasceu na sua cabeça. Quê? O orixá nasceu na sua cabeça? Olha, não, a gente tem que cuidar do orixá porque ele é um neném. Ele é um neném, a gente tem que cuidar dele como se fosse um neném. Gente, pelo amor de Deus, foi você que nasceu por orixá. Você renasceu. Na verdade, quando você nasce, de fato, o orixá já nasce junto com você. Você só reconheceu ele na sua vida. E ele não tem nada de neném. Ele não tem nada de bebê. E aí as pessoas ficam falando que o orixá é um neném. O orixá é um bebê, que ele não sabe andar, que ele não sabe falar, que ele não sabe isso. Caramba! Se o orixá é uma divindade, se ele nasceu junto com você, se ele não é que ele nasceu junto com você, quando você saiu da barriga da sua mãe, você herdou toda a tua carga espiritual. E quando você, quando você recebe toda a carga espiritual, você recebe seu cigano, seu exu, sua pombagira, seu orixá, tudo, seu preto velho, seu caboclo, tá tudo ali. Você não recebe ele quando você vai numa casa de axé, não. Você recebeu todos quando nasceu. E é isso aí. Entende? Todos quando nasceu. Então, tem um monte de conversa fiada. Entende? Aí fica complicado, né? Porque a gente vai desmistificando uma porção de coisa. Fica complicado. E aí? Né? Enfim. Se eu for ficar falando aqui, vai complicar a vida, né? Então tem muitas coisas que não bate. Tem muitas coisas que são incoerentes. E a gente tem que buscar coerência em tudo. Entende? Eu não estou aqui para falar mal de ninguém. Eu tenho a minha casa de axé. Eu tenho a minha casa de axé, sou iniciado, tenho tudo isso. Enfim, mas cada um trata da sua forma. Cada um faz aquilo que acha que tem que fazer. Abençoe, filha. Entendeu? Agora, vamos ver a vida das pessoas. Vamos ver a vida. Vê a vida aí. Ué, vai na casa de santo do cara e vê como é que tá a vida das pessoas, pô. Então esse que tem que ser visto. Entende?
Então é complicado. Então as pessoas, né, os zeladores, eles têm essa mania de que quer ensinar o orixá a dançar. Pô, então se o orixá não sabe dançar, então todo Ogum tem que dançar daquele jeito ali. Todo Oxóssi tem que dançar daquele jeito ali. Aí chega no fundamento, tem que deitar, rolar para um lado, rola para o outro, vai caçar. Porra, sério? É bonito? É. Mas será que é isso mesmo que o orixá quer? Será? A gente tem que aprender a perguntar ao orixá. Na minha casa eu jogo e falo o orixá das pessoas. Mas quando o orixá vira lá, sabe o que eu faço? Eu boto ele no banquinho e pergunto: meu pai, o senhor é Oxalá? O senhor pode me confirmar se o senhor realmente é Oxalá? Se sim, sou eu. Então axé, vamos. Não, não sou eu. Opa, então tem alguma coisa errada. Eu errei no meu jogo. Eu vou pegar o jogo e vou jogar no pé dele ali. E vou ver. Por que eu não posso? Então quando você faz isso, você acaba com a margem de erro dos seus filhos de santo. Entende? Porque quem vai responder não é só seu jogo. Quem vai responder também é o próprio orixá, que vai falar da boca dele. Lógico que ele não vai falar, mas ele vai balançar a cabeça. Então, vai falar sim ou não. E se falou sim, acabou. Não tem ninguém que fale ao contrário. Pô, simples. Entende? Então as pessoas querem impor as suas vontades ao orixá, a todas as entidades. A gente tem que impor a evolução espiritual. Tem que impor, não de impor, mas assim, no sentido de estudar, de trazer o conhecimento, de trazer a verdade. Não impor como que o orixá tem que ser, ou como que fulano ou beltrano tem que fazer. Não, isso aí não. A gente tem que levar o ensinamento, o estudo. É isso. E uma opção de outras coisas. Senão daqui a pouco a live já está aí no Candomblé. Tá bom? Então, gente, ó, boa noite a todos. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Saibam que essa live é para ajudar a todos vocês no crescimento individual de vocês enquanto ser humano, né? De uma forma geral, e enquanto espírita também, ok? Espírito, na verdade, enquanto a sua alma, para que você possa se engrandecer e melhorar a sua vida. Tá bom? Boa noite aí, Beth, boa noite, Ana, valeu, Márcio, tamo junto, muito obrigado a todos, ok? Tenha uma semana de paz aí, beijão, Josi, muito obrigada. Muito obrigado. Tamo junto aí. Valeu, Lúcia. Sim, Lúcia, o zelador é a base de tudo. A liderança é a base de tudo, né? Se você está num lugar onde tem uma boa liderança, sua vida vai caminhar. Se você não está, ela não vai caminhar. Entendeu? Axé, Eliette, tamo junto aí, tá bom? Beijo no coração de todos aí. Obrigado pela participação de todos mais uma vez. Tá bom? E vamos seguindo em frente aí, tá bom? Um abraço, Rafael, beijo aí na Patrícia, beijo em todos, valeu, Cláudia, beijão, fiquem com Deus aí, tá bom? E se Deus quiser, vamos aí em busca da nossa melhora, da nossa evolução sempre, tá bom? Boa noite, Ana Paula, grande abraço. Beijos em todos, sem distinção.